Quantos de vocês já viram uma bolinha que tem um peixinho preto e um peixinho branco, e o peixinho preto tem um olhinho branco e o peixinho branco tem um olhinho preto? Quantos de vocês já viram isto? Eles chamam isto de yin e yang. Yin e yang. Isto é usado em anel. Muitas pessoas usam no anel, outros usam num colarzinho assim, outros usam no cinto, outros usam um sticker no carro, outros usam isto na porta do comércio. Quando você vai nesses comércios onde tem lutas marciais, artes marciais, geralmente tem esta bolinha, não é? Com os dois peixinhos. Se você for num local onde eles praticam acupuntura, também tem essa bolinha, o yin e yang. Isto é um símbolo chinês e significa o bem e o mal. Significa energia positiva e energia negativa. Significa sexo masculino e sexo feminino. Significa muita coisa, não é verdade? Muita coisa. Luz e trevas. Reino de Deus, reino das trevas. Tudo isto está simbolizado naquele simples modelo com um peixinho branco e um peixinho preto. O que eles querem dizer com o peixinho branco, com um olhinho preto? Eles querem dizer que o branco representa o bem, mas não existe bem absoluto, porque em todo bem existe também o mal. Vocês estão vendo a amplitude do simbolismo e do significado deste símbolo? E o peixinho preto representa o mal, mas não existe mal absoluto, porque em todo mal existe também o bem, representado pelo olhinho branco. Isto quer dizer que Deus não é absolutamente bom. Ele tem também o mal nele. Isto quer dizer que Satanás não é absolutamente mal, porque ele tem também o bem nele. Vocês estão vendo a profundeza do significado de um simples símbolo que as pessoas usam em anéis, em cordões, em colares, em cintos, para colocar no carro um sticker, e eles não sabem o que estão carregando? Eles querem dizer que um peixinho simboliza o sexo masculino, outro feminino, e que o peixinho que simboliza o sexo masculino, o homem não é homem 100%. Ele também é mulher. Vocês estão percebendo onde chega? E que o peixinho que representa o sexo feminino, com um olhinho, não é, de diferente cor, quer dizer que ela não é 100% mulher, ela também tem um pouco de homem. Nesta filosofia, a pessoa perfeita é aquela que é homem e mulher ao mesmo tempo. Estão percebendo onde nós estamos indo? Nesta filosofia, o bem e o mal são eternos. O poder positivo e o poder negativo são eternos. Nesta filosofia chinesa, queridos, o bem-estar depende do equilíbrio entre as duas forças. Você acredita nisso? Que o bem-estar do ser humano, a felicidade do ser humano, depende do equilíbrio entre as forças do bem e as forças do mal dentro dele? Dentro de você? Se você conseguir equilibrar as forças do bem e as forças do mal que estão dentro de você, você será feliz? Você viverá bem? É assim que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina? No universo, no cosmos, eles dizem que existem as duas forças eternas. Que o bem e o mal são eternos no passado, e o bem e o mal são eternos no futuro. Eles ensinam que nunca houve um tempo em que o bem e o mal não existissem juntos, e nunca existirá um tempo no futuro em que o bem e o mal não existam juntos.
Isto, querido amigo, meu irmão, é exatamente o que Satanás quer que você acredite, que ele é eterno. E que a força dele é tal qual a força de Deus. Por isso os dois podem e devem ser adorados como deuses, porque são eternos. Os dois peixinhos são do mesmo tamanho. E que ele, Satanás, não é todo mal. E que Jesus não é todo bem. É exatamente o que Satanás está tentando colocar na mente das pessoas. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você descobre que o mal não é eterno. Abra sua Bíblia agora, em Ezequiel capítulo 28. Eu louvo a Deus porque existe a Bíblia. Eu louvo a Deus porque há pessoas que não se deixam governar, que não pautam a vida delas pelo que a filosofia chinesa ensina, nem pelo que a sociedade, a televisão, a mídia ensinam, mas deixam que a Bíblia dê o norte na vida deles, deixa que a Bíblia forme os conceitos que vão na mente deles. Porque o importante para nós aqui, queridos, é o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito, assim diz o Senhor. O que Deus fala sobre o mal? O que Deus fala sobre as forças negativas e as forças das trevas? Abra sua Bíblia então em Ezequiel capítulo 28, verso 14. Vamos ler. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Está falando de Satanás. Deus está dizendo que Lúcifer foi um anjo criado perfeito. Ele era um anjo querubim. Anjo querubim tem 6 asas. Mas ele era mais do que um anjo querubim com 6 asas. Porque aqui diz querubim ungido. Ou seja, ele era um querubim turbinado. Poderoso. Mais do que qualquer outro anjo no céu. Não existia nenhum anjo mais poderoso do que ele. Mas ele era anjo. Ele não era Deus. Existia Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele era anjo, perfeito. Deus o criou perfeito. E a Bíblia diz, no verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então, não há nenhum problema como a forma como Lúcifer foi criado. Ele foi criado perfeito. Deus não é culpado pela existência de Satanás, porque ele não criou Satanás. Ele não criou o mal, ele não criou o pecado. Ele criou um anjo perfeito. Mas o que aconteceu? O que aconteceu neste anjo perfeito? O finalzinho do verso 15 diz: até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade, o pecado, nasceu nele. O pecado, o mal, não veio de fora, de um outro planeta, de uma outra galáxia, não veio de um outro universo e penetrou em Lúcifer, não. O pecado nasceu nele. Até que se achou iniquidade em ti. E por que ele se corrompeu? Veja agora o verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele era o mais lindo anjo no céu, o mais inteligente, o mais forte. Ele vivia na presença do Pai, Filho e Espírito Santo. O anjo querubim, na presença. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. A Bíblia dá a causa. A tua formosura, o teu resplendor foram a causa da tua corrupção. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Agora, para que você entenda que o mal teve um começo, ele não é eterno. Ele começou um dia e ele nasceu em Satanás, em Lúcifer, que passou a ser chamado de Satanás. Nasceu nele, teve um começo. Deus não tem começo e nem fim, Deus é eterno. O bem não tem começo e nem fim, o bem é eterno.
Esta é a diferença. Já caiu por terra o simbolismo do yin e yang. Já caiu por terra. Porque o bem-estar e a felicidade do ser humano não é o equilíbrio entre Jesus e Satanás, entre o rei da luz e o rei das trevas. O equilíbrio e o bem-estar da sociedade não depende da eternidade do mal, porque o mal não é eterno. O mal começou um dia, e começou em quem? Em Lúcifer. Ele se corrompeu, usando o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que Deus dá a todas as criaturas, de uma forma errada. Você pode escolher usar a sua liberdade de forma errada. Deus dá liberdade de escolha ainda hoje para as suas criaturas. E você pode escolher não amá-lo. Você pode escolher não servi-lo. Você pode escolher não obedecê-lo. Deus dá a liberdade de escolha e respeita a liberdade de escolha. Deus propõe: eis que eu vos proponho vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Mas muitos escolhem o quê? Maldição. Muitos escolhem a morte. Deus diz assim: o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e os seus anjos. Porém, muitos seres humanos querem pular para dentro do lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos. Mas Deus não preparou o lago de fogo e enxofre para os filhos dos homens, e sim para o diabo e os seus anjos. Mas a pessoa tem liberdade de escolha para estar onde ela quiser. Para estar dentro da Nova Jerusalém, ou para estar fora da Nova Jerusalém, no lago de fogo e enxofre, conforme nós já estudamos em Apocalipse capítulo 20 e capítulo 21. Queridos, veja como vai acabar o mal. Veja como vai acabar a Satanás. O fim de Satanás. O capítulo mesmo 28 e o verso 18. Presta atenção no verso 18. Vamos ler. Ezequiel 28, verso 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, Deus falando, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. O mal é eterno? Nem no passado e nem no futuro. Por quê? Deus fará sair um fogo de dentro de Satanás, que o consumirá e o fará cinzas. Pense nisso. Satanás será destruído e terá um fim por um fogo que vai sair de onde? De dentro dele, e o fará em cinzas. Graças a Deus, o mal deixará de existir. Por isso, famílias desfeitas deixarão de existir, porque quando o mal deixar de existir, não existirá mais divórcio. Quando o mal deixar de existir, não haverá mais morte, não haverá mais iniquidade. Tudo será paz, alegria, felicidade. E o mal vai acabar. O mal não é eterno. Abra sua Bíblia agora, queridos, no capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12 fala de uma grande guerra que começou no céu e que ela foi transferida para o planeta Terra. Esta grande guerra foi exatamente entre Jesus Cristo e Satanás. Esta grande guerra começou num lugar onde você nunca imaginaria que pudesse começar, no céu. Assim como um traidor existia no meio dos discípulos de Jesus, você poderia imaginar que entre os 12 discípulos existia um ladrão, que enquanto todo mundo estava trabalhando para salvar almas, expulsando demônios, curando as pessoas, existia um cara ali no meio deles, roubando, aprontando. Ele escolheu, Judas escolheu ser ladrão. Agora, queridos, você poderia imaginar que lá no céu perfeito, alguém ia escolher ser um rebelde, se rebelar contra Deus, Pai, Filho e Espírito Santo? Isso aconteceu. E ele criou uma guerra no céu. Vejam agora em Apocalipse capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 3. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 3. E viu-se outro sinal no céu,
E eis que era um grande dragão vermelho. Satanás aqui é representado por um grande dragão vermelho. Dragão vermelho é uma serpente com asas. Um símbolo de Satanás é a serpente alada. Serpente alada é serpente com asas. Que no passado, lá no Jardim do Éden, a serpente tinha asas. Ela voava. Era uma das mais lindas criaturas feitas por Deus, a serpente. Por isso Satanás usou uma serpente como médium espírita. A primeira médium espírita foi a serpente. Porque não era a serpente que estava falando, era quem? Satanás falando através da boca da serpente. Porque serpente não falou no passado, serpente não fala hoje e serpente nunca vai falar. Serpente não fala. Mas estava saindo uma voz pela boca da serpente. Não era ela, era o próprio Satanás. Médium. Você já ouviu essa palavra médium? Há pessoas que pensam que mediunidade é dom. Chegam para você e dizem, você tem o dom da mediunidade. Você diga assim, eu não tenho o dom da mediunidade e a conversa acabou aqui. Tchau. Tchau. Não se conversa com o diabo. Não se dialoga com Satanás. Não fique batendo papo com Satanás. Jesus não fazia isso. Satanás é que inventou a história de mediunidade. Mediunidade é quando ele fala através de alguém. Satanás. Mas, queridos, aqui a Bíblia diz que esse dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, o verso 4, vejam aí. A cauda deste dragão levou após si quantas estrelas do céu? A terça parte das estrelas do céu. Em profecia, estrela é anjo. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 1, verso 20. Apocalipse capítulo 1, verso 20, nós lemos, é no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 20, onde diz que em profecia, estrela é anjo. Percebam que quando vocês estão lendo a Bíblia, e não é profecia, porque na Bíblia tem profecia, tem história, tem evangelhos, tem cartas de Paulo, mas o livro do Apocalipse é profecia. Como no Antigo Testamento, o livro de Daniel é puramente profecia. Então, quando você está estudando especificamente profecia, percebam que ela tem códigos. Profecia tem código. E você tem que saber qual é o código para interpretar a profecia. Mas o código é a própria Bíblia que dá. Em profecia, quando você lê estrelas, significa anjos. Capítulo 1 e o verso 20 de Apocalipse. Vamos ler. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas são 7 anjos. Em profecia, estrela é sinônimo de anjo. Quando lá, voltando agora para Apocalipse 12, volte para Apocalipse capítulo 12. Quando diz lá no capítulo 12, no verso 4, que a cauda do dragão, ou seja, a cauda desse dragão chamado Satanás, serpente, diabo, que engana todo mundo, a cauda dele levou a terça parte das estrelas do céu. Isso significa que ele trouxe com ele, quando ele foi expulso do céu, ele trouxe com ele a terça parte dos anjos. Eu louvo a Deus porque 2/3 permaneceram leais a Deus. Aleluia por isso. Existem 2 anjos de Deus para cada demônio que existe na terra. Então eu não tenho medo nenhum, irmãos. Eu não temo nada a Satanás, porque eu tenho 2 anjos de Deus ao meu lado contra um demônio. E os anjos de Deus são poderosos, porque estão ligados à fonte do poder eterno, que é Deus. E os demônios não são poderosos, porque eles estão ligados ao fracasso que se chama Satanás. Ao derrotado que se chama Satanás. Porque Satanás não será derrotado, meu irmão. Satanás foi derrotado. A vitória de Jesus não está pendente, ela já foi consolidada. Satanás foi primeiramente expulso do céu, caiu da posição de querubim ungido,
foi lançado do céu como querubim ungido. E aí ele conseguiu enganar Eva e levou Adão ao pecado e se tornou o príncipe deste mundo. Vocês se lembram que Satanás, quando se tornou o príncipe deste mundo, ele também se tornou o representante da família humana no céu. Depois que Satanás foi expulso do céu, ele voltava ao céu. Ele não poderia voltar ao céu se Adão não tivesse dado a ele este direito. Porque Adão era o representante da família humana. Porém, quando Adão pecou, ele passou para Satanás o direito de ser o representante da família humana nos concílios do céu. De vez em quando Satanás ia para lá. E você pode ver isso em Jó capítulo 1. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 mostra um dos concílios celestiais, onde Deus reuniu todos os representantes de todos os mundos do universo. E quando todos os representantes de todos os mundos do universo compareceram diante de Deus, lá foi também quem? Satanás, representando o planeta do qual ele era o príncipe, embaixador. Vejam agora Jó capítulo 1. Jó fica aí ao ladinho de Salmos. Antigo Testamento, ao lado de Salmos, está o livro de Jó. Vamos ler o capítulo 1 e o verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ora, se era uma reunião, um concílio, um grande meeting celestial, onde os filhos de Deus vieram para comparecer diante do Senhor, o que Satanás estava fazendo ali? Ele não era filho de Deus, ele era inimigo de Deus. Mas ele veio como representante do planeta Terra. E a Bíblia diz que ele veio como representante do planeta Terra. Diz o verso 7. Vejam só. Leiam comigo o verso 7. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, a resposta de Satanás foi assim sarcástica. Deus perguntou: de onde vens? Em outras palavras, aqui estão os filhos meus, reunidos do universo todo. E tu vens de onde? Ele diz: de onde eu venho? Com um sorriso nos lábios, ele diz: eu venho do meu planeta. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Satanás é o único ser que passeia pela terra. Eu não passeio pela terra. Os filhos de Deus não devem passear pela terra, porque a terra é um campo de batalha entre o bem e o mal. E quando você está num campo de batalha, você não tem muito prazer em ficar passeando pelo campo de batalha, porque é perigoso. A gente está, por isso que Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vocês não estão passeando num parque. Não, vocês não estão de férias aqui. Vocês estão em pleno campo de batalha. É Satanás que se diz príncipe deste mundo, está passeando pela terra. E então vejam o que Deus disse para Satanás. E o verso 8. Leiam comigo o verso 8. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, homem reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Que tipo de representante a família humana tinha lá no céu? Um acusador. Alguém que não defendia a família humana. Estava representando a família humana, mas era simplesmente acusador. Graças a Deus, irmãos. Hoje, eu e você temos outro representante. Outro. Volta agora para Apocalipse capítulo 12. Graças a Deus. Eu louvo a Deus, porque hoje nós temos outro representante. Por quê? Quando Jesus morreu na cruz, Apocalipse capítulo 12, quando Jesus morreu na cruz,
Satanás foi expulso do céu, não como anjo querubim, mas foi expulso do céu como representante da família humana. Nunca mais, jamais, ele voltou ao céu, depois que Jesus morreu na cruz. Porque agora em todos os concílios do céu, quando Deus Pai quer saber da terra, ele pergunta para o representante da terra, que ocupou o lugar do Adão caído. Na Bíblia, Jesus é chamado o segundo Adão. Pelo primeiro Adão entrou o pecado e a morte, pelo segundo Adão entrou o perdão e a vida eterna. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, meu irmão, porque nós temos um segundo Adão. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão não caiu. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. Ele é o winner one, ele é o vencedor em todas as batalhas. Satanás, primeiramente, foi expulso do céu como querubim. Depois ele foi expulso do céu como representante da família humana. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário caiu a máscara de Satanás. E os anjos do céu viram-no como assassino. Até ali, os anjos de Deus ainda não tinham entendido bem o caráter de Satanás. Mas ali caiu-lhe a máscara. Capítulo 12, irmãos, de Apocalipse. Vamos ler o verso 7. O verso 7 fala da primeira grande guerra no céu, quando Satanás foi expulso do céu como anjo querubim. Depois vamos ver a outra queda de Satanás mais embaixo. Tudo no capítulo 12 de Apocalipse. Leiam o verso 7 comigo. Houve batalha no céu. Miguel, saiba que Miguel é Jesus. A palavra Miguel quer dizer aquele que é igual a Deus. Só existe um que é igual a Deus. Está o Pai, está o Filho. Só existe um que é igual a Deus, Jesus. Por isso é chamado Miguel, aquele que é igual a Deus. É o nome guerreiro de Jesus. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Quantos anjos? 2/3. Batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Quantos anjos? 1/3. Mas, verso 8, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Mas você não tem nada a temer, porque eles foram lançados na terra. Porque existem 2 anjos de Deus para cada demônio. Existe Pai, Filho e Espírito Santo do seu lado, contra o fracassado Satanás, o derrotado anjo caído. Não temos nada a temer. Por isso, na Bíblia existem 365 textos da Bíblia dizendo: não tema, não tenha medo. 365 versos na Bíblia dizem: não tenha medo. É um não tenha medo para cada dia do ano. Porque você não deve ter medo. Lá em primeira carta de João diz que o amor de Deus expulsa o medo. Ou eu amo a Deus, ou eu tenho medo. Se eu tenho medo, eu não amo a Deus. Se eu amo a Deus, eu não tenho medo. Não existem as duas coisas juntas. Porque o amor de Deus expulsa fora o medo. Medo de quê? Da morte. Medo de quê? Da doença. Medo de quê? De ficar pobre. Medo. Deus elimina o medo da sua vida. O amor de Deus preenche todos os vazios da nossa vida. O amor de Deus nos alimenta. O amor de Deus nos sustenta. Queridos, não há temor nos que amam a Deus, porque são possessões do Espírito Santo, são templos do Espírito Santo, são homens e mulheres de Deus andando na terra, e os anjos de Deus com eles. Agora vejam o que aconteceu na cruz, queridos. Capítulo 12, verso 10. Percebam que o verso 7 aconteceu no céu, quando Satanás foi expulso do céu, como anjo querubim. Agora o verso 10 fala de uma outra queda de Satanás. Verso 10, leia comigo. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quando é que chegou a salvação? Quando é que a salvação se tornou realidade? Na cruz. Antes da cruz existia a salvação? Sim.
como adiantamento. Sabe o que é adiantamento? Quando você recebe o salário antes da hora? Um adiantamento. Quando você compra um objeto à prestação, você vai lá e compra uma TV plasma e leva para casa, mas você não deu nenhum centavo, ela custa $600, você não deu nenhum centavo e já levou para casa. Isso é, você leva o produto adiantado. Se você não pagar, o produto será o quê? Recolhido. Por isso muitos perdem o carro, não é? A pessoa está dormindo, quando levanta de manhã, cadê o carro? Foi embora. Levaram. O banco recolheu. Não pagou. É assim. Queridos, antes de Jesus morrer na cruz, existia salvação? Lógico. Alguém foi levado para o céu antes de Jesus morrer na cruz? Sim ou não? Sim. Quem? Enoque andou com Deus e Deus o levou para casa celestial. Moisés, Deus o levou para o céu. Elias, Deus o levou para o céu. A salvação existia no Antigo Testamento, mas era um dom que Deus estava dando adiantado. O preço ainda não tinha sido pago. Foi pago quando? Na cruz do Calvário. E se Jesus desistisse de morrer por você, meu irmão? Por 3 vezes Jesus titubeou. Por 3 vezes Jesus vacilou. Por 3 vezes Jesus disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Por 3 vezes a sorte da humanidade estava oscilando na balança. Por 3 vezes ele disse: Pai, passa de mim, se for possível, este cálice. Mas o pai dizia o quê? Não, filho. E a segunda vez, o pai disse: não, filho, você tem que morrer. Você nasceu para morrer. Você já nasceu sabendo que iria morrer pela humanidade. A vontade do pai era dar o filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E ele morreu na cruz. E ele ressuscitou da morte. E ele deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta. E ele disse para o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. Queridos, ele é o vencedor. Meu irmão é o vencedor. Seu irmão é o vencedor. Jesus Cristo, não há outro. Satanás é um derrotado. Por isso, nas minhas orações, todas as manhãs, eu digo: Senhor, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás, teu inimigo derrotado por Jesus, e coloco a minha vontade nas tuas mãos, querido Jesus, vencedor, todo-poderoso. Santifica a minha vontade, vive em mim, fazendo morada em mim através do Espírito Santo. Queridos, nós pertencemos àquele que nunca conheceu fracasso, àquele que nunca conheceu derrota. Por que deveremos temer? Não tenham medo. Quem poderá intentar alguma coisa contra vocês? Se vocês pertencem a Deus. E se eu morrer, Ele o ressuscita. E se eu ficar doente, Ele cura. E se eu perder o emprego, Ele arruma outro emprego para você? O que Deus não pode fazer? Ele faz tudo. Ele já deu o Filho dele por você. Meus queridos, quando aqui em Apocalipse 12, verso 10, fala assim, vamos ler de novo o verso 10. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Isto foi dito no momento em que Jesus morreu na cruz. Agora complete a leitura do verso. Porque já o acusador dos nossos irmãos, quem é ele? Satanás, é derribado. Primeiro Satanás foi derrubado do céu como anjo querubim. Mas na cruz do Calvário, quando Jesus morreu sem pecado pelos nossos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Satanás foi derrubado do céu como representante da terra, porque ele era simplesmente acusador. Assim como foi acusador de Jó, ele era acusador de todos os filhos de Deus, só os acusava. E Deus disse: basta, agora Jesus representa a terra.
Jesus comprou e resgatou o planeta Terra com o seu sangue. Pagou o preço do resgate. E ele, Cristo, quando subiu ao céu, levou com ele uma multidão como prova de que ele era agora o representante do planeta Terra. Ele não foi sozinho para o céu, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, uma multidão ressuscitou com ele. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 27 e versos 52 e 53. Mateus capítulo 27 e o verso 52 e 53. Mateus capítulo 27 e os versos 52 e 53. Aqui nós lemos. Vamos ler Mateus 27. Vamos ler o verso 51 também? 51 a 53. Podemos ler? E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quantos corpos de santos? Muitos. Quando a Bíblia diz muitos, irmãos, põe muito nisso. É muito. Aqui não dá o nome deles. Eu não sei se foram 1.000, ou 2.000, ou 10.000, ou 20. Eu não sei quantos, mas foram muitos. É uma multidão que ressuscitou com Jesus, glorificada, tal qual Jesus. E eles não só ressuscitaram, diz aqui no verso 53, que quando eles saíram dos sepulcros, depois da ressurreição de quem? Quando é que eles saíram do túmulo? Antes de Jesus? Ou depois da ressurreição de Jesus? Depois da ressurreição de Jesus. É bom ficar bem claro isso aqui, irmãos. Porque eu tenho uma discussão muito grande com um teólogo amigo, que ele insiste em falar que eles ressuscitaram na sexta-feira. Eu digo, não é possível. Não é? Já consultamos um professor de grego, e o professor de grego disse, não. Aqui no grego diz que eles ressuscitaram depois de Jesus, ou seja, no domingo. Eu disse, não é só no grego, no português também fala que eles ressuscitaram depois dele. Os túmulos se abriram na sexta-feira. Quando Jesus morreu, houve um grande terremoto, e os túmulos se abriram. Mas o verso 53 diz, eles ressuscitaram depois dele. E ao ressuscitarem, diz o quê? Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pense um pouquinho. Viaje um pouco na mente, no pensamento. Seres glorificados, irmãos, é uma coisa indescritível. Porque é gente muito bonita. Gente glorificada é como Adão e Eva antes do pecado. Porque depois do pecado a gente ficou meio feinho, né, irmãos? Alguns dão uma garibada assim, ajeitada assim, mas a gente não é essas coisas. Mas gente glorificada é gente linda, irmãos. Agora imagine essa multidão entrando na Jerusalém e aparecendo para as pessoas, né? Eles passando pela rua, e eles não somente atraíram atenção, como eles diziam o quê? Nós ressuscitamos com ele. E iam de porta em porta, de rua em rua. Nós ressuscitamos com ele. Nós ressuscitamos com ele. E a notícia da ressurreição de Jesus se espalhou. Pegou fogo e chegou até você. Chegou até aqui. Mexeu com a minha vida. A notícia da ressurreição de Jesus. Porque foi muito forte o argumento. Porque eles diziam, nós ressuscitamos com eles. E ninguém podia dizer o contrário, porque eram pessoas diferentes. Que não tinham visto, não tinham rugas, não tinham calvície, não tinham nada, irmãos. Perfeitos, glorificados. E eles desapareciam, e eles apareciam de novo, porque seres glorificados aparecem e desaparecem, como Jesus glorificado. Quando Jesus ressuscitou, ele aparecia e ele desaparecia. Seres humanos glorificados são assim, irmãos. Agora, meus queridos, Jesus Cristo ressuscitou, e não sozinho. Quando ele subiu ao céu, ele levou esta multidão com ele. Para mostrar ao Pai que agora ele, não Satanás, nunca mais, era o representante da família humana. Agora, quando alguém pergunta sobre a Gisele, ou pergunta a Daniele, Jesus diz, eu respondo.
por ela eu respondo. Pelo Eliel eu respondo. É Jesus quem responde por nós. E quando Satanás acusa, Jesus levanta a sua mão com sinais de cravos e diz, olha aqui, ó, cala a boca de Satanás. O sinal nas mãos de Jesus, queridos, cala a boca de Satanás. Diante do Pai, Jesus levanta a mão e diz, Pai, eu morri por ele. E ele está clamando pelo meu nome. Mas ele não presta, mas ele está clamando pelo meu nome. Ele está clamando pelo meu sangue, e eu morri por ele. Ele é meu. Quem pode fazer alguma coisa contra este argumento, irmãos? Eu morri por ele, eu dei meu sangue por ele, ele está clamando pelo meu nome, e ele é meu. Quem pode fazer alguma coisa contra? Não existe poder no céu e na terra que possa ir contra estas palavras de Jesus, queridos. Por isso, voltando para Apocalipse 12, irmãos, terminando agora, Apocalipse 12, a Bíblia diz então, capítulo 12 melhor, verso 10 nós estamos lendo. Capítulo 12, verso 10. Aqui lemos, finalzinho do verso 10. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E agora o verso 11. E eles... Quem eles? Você e eu. Nós, os irmãos de Jesus. Os comprados pelo sangue de Jesus. E eles o venceram. Esse o se refere a quem? Satanás. E eles, os salvos por Jesus Cristo, comprados pelo sangue de Jesus, venceram a Satanás. Como? Pelo sangue. Como é que nós vencemos, irmãos? Com armas? Com metralhadora? Não. Nós vencemos com o sangue. A nossa vitória, o nosso triunfo é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. E Satanás não aguenta ouvir o nome de Jesus e não aguenta o sangue de Jesus. Ele tem que ir embora. Ele é resistido pelo sangue de Jesus. Por isso, queridos, para resistir, para vencer a Satanás, não é lutar contra ele. Para vencer a Satanás, é o sangue de Jesus. Eu quero ler o último verso para você, está em Tiago, capítulo 4 e o verso 7. Este é o segredinho. É o segredinho das minhas vitórias sobre Satanás. Não é eu lutando contra Satanás. Veja aí o segredinho da vitória. Tiago, capítulo 4 e o verso 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeite-se a Jesus. Só isso? Sim. Você se sujeita a Ele. Você se aposta do sangue dEle. E então, o que vem depois? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. A nossa luta não é resistir o diabo. Nossa luta não é lutar contra o diabo. Nossa luta é passar tempo com Jesus. Isso que você fez vindo aqui hoje à noite, isso que os amigos na internet estão fazendo ouvindo a palavra de Deus, é submeter-se a Deus. Quando você submete a Deus, pelo estudo da Bíblia, pela oração, pela confissão dos seus pecados, você é possuído pelo Espírito Santo, e você é coberto pelo sangue de Jesus, e então Satanás não tem poder, ele fugirá de você. Amém? Amém? Quantos querem submeter-se a Jesus, esconder-se no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder? Amém? Aleluia. Glória ao Deus do céu. Amém, Senhor.